Olá, turma! Eu sou a professora Michele e hoje nós vamos começar a tratar do pré-modernismo. Então, a primeira coisa que temos que entender é que o pré-modernismo ele não constitui uma escola literária, mas uma transição para o modernismo. E para isso é válido dar atenção aos movimentos literários da segunda metade do século XIX. Em primeiro lugar, é necessário dizer que normalmente o movimento artístico literário ele surge para se opor, completar ou tentar repetir a anterior. Tentar, porque nenhum movimento é igual, não é mesmo, pessoal? Pode ser em relação ao tema, aos ideais e até mesmo a forma, né? Essa forma estética dessa escola literária. Principalmente quando nós pensamos no século XIX, em que tivemos grandes modificações na ciência, na indústria e na sociedade. Mas a gente precisa entender que se opor, né, não significa abandonar completamente aquela etapa anterior. Como podemos ver aqui, nesse quadro à esquerda, na prosa, nós tivemos dois movimentos literários no Brasil, o realismo e o naturalismo. Já no verso, nos poemas, nós tivemos o parnasianismo e o simbolismo. O realismo, ele continuou trazendo temas já tratados no romantismo, como os costumes burgueses do século XIX, casamento, religião. Mas, no entanto, o que muda é o tratamento que esses autores realistas dão a esses temas, que ao contrário dos românticos, que mantêm ou buscavam manter esse status quo em sua produção. Esses realistas queriam mesmo era mostrar os problemas e a hipocrisia dessa burguesia, como o adultério, a mesquinhez, ou seja, eles buscam fazer uma crítica dessa sociedade fugindo completamente da idealização romântica, como nós podemos perceber no texto O Almocreve, de Machado de Assis. Então, pessoal, esse texto ele faz parte do livro, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é o capítulo 21. E ali ele está contando uma situação em que um burguês ele estava passando com um jumento, e esse jumento empaca. E quando ele empaca, ele quase cai, e ele não cai porque o Almocreve o salva. E aí ele começa a pensar que se não fosse esse Almocreve, ele poderia ter batido a cabeça, ele poderia ter até morrido. Então, nós percebemos como no realismo essas obras são mais complexas, porque ele faz toda essa... Machado traz para a gente todo esse pensamento dessa personagem, o que ele pensa, E aí ele começa a pensar, poxa, se esse Almocreve me salvou, eu devo retribuir a ele, esse feito. E aí ele tem 5 moedas de ouro no bolso, e aí pensa em separar 3 moedas de ouro para esse Almocreve. Isso tudo naquele momento que ele está se recompondo, dessa quase queda. E aí, o que acontece? Ele começa a pensar e ele vai melhorando, e aí vem essa parte que eu separei, esse trecho que eu separei para vocês. Na minha edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está na página 59, E aí ele diz: rime, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento, e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás. O Almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais.
Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao Almocreve, em lugar do cruzado em prata, porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, porque não direi tudo, tive remorsos. Né? Então aqui o que a gente percebe é que no realismo eles buscam trazer essas personagens complexas. Né? Aqui, nesse conto aqui, né, nesse pequeno conto, ele traz esse burguês com essa mesquinharia mesmo, né? E retrata esses pensamentos dele, que no primeiro momento a vida dele valia 3 moedas de ouro, no segundo momento, quando ele já se dá por si, ela passa a valer apenas 1 moeda de prata. E quando ele olha para trás e vê a felicidade do Almocreve, ele pensa em sua mesquinhez: poxa vida, eu poderia ter dado só alguns tostões para ele e ele ainda ficaria muito feliz. Então, a partir das descobertas científicas como o determinismo, o positivismo, o darwinismo, surge o naturalismo para valorizar esse olhar mais científico e passa a tratar o homem como um animal no laboratório, né? Diferente dos personagens realistas, que são complexos, que se questionam, como vimos no texto do Almocreve, né? Ali a gente percebe que ele ironiza Machado ironiza essa mesquinhez do burguês, né? E trata também do Almocreve, que é um serviçal, como um animal. E no naturalismo, os autores passam a se deter, a se ater mais nessa classe mais humilde, né? Então eles começam a utilizar como ambientação das suas obras lugares desprivilegiados, né? Como as favelas, os cortiços. Então as personagens aparecem vivendo em locais completamente degradantes, que para a ciência daquela época, né, que vai falar um pouco sobre o determinismo, o positivismo, seria nesses locais mais inóspitos que o instinto se mostraria mais rapidamente, né? Então esse homem, né, esse operário, né, as lavadeiras, vão aparecer completamente animalizado, completamente seguindo um instinto natural. Essas características podem ser vistas no principal romance do naturalismo, que é o Cortiço, de Aloísio Azevedo, né? E aqui eu separei o desfecho do romance, né? Então, para quem ainda não leu, aqui é um spoiler. E nesse desfecho, nós vemos como finda a vida de Bertoleza. Para quem ainda não leu, a Bertoleza é a primeira personagem que aparece, né? Ela é uma escrava de ganho. Para quem não sabe, escravo de ganho é aquele que tinha liberdade de trabalhar fora, né, da casa dos seus senhores, mas tinha que pagar um aluguel pelo seu trabalho. Ela é casada inicialmente com um português que morre logo na primeira página do romance, e aí ela conhece João Romão. E João Romão, ele tinha a intenção de subir na vida, né? Era um português também, é um português com a intenção de subir na vida. E aí
ele conquista Bertoleza, né, forja uma carta de alforria para que ela acredite que ela não é mais escrava, e com isso ele a convence a ajudá-lo a construir um império. E esse império nada mais era do que o próprio Curtiço, né? E aí ela passa uma vida inteira ao lado de João Romão, e assim, ela trabalha muito, né? Ela começa a trabalhar 4h30 da manhã e só vai dormir meia-noite. Ela é uma verdadeira escrava, né? Mas como ela acreditava que tudo aquilo que ela estava construindo era dela também, então ela fazia o máximo para que aquilo acontecesse. Mas quando João Romão alcança o objetivo de vida dele, ele percebe que ele não precisa mais dela, né? E aí ele vai se casar com a filha de uma pessoa muito importante. Então vamos lá. Ele vai e comunica aos antigos donos da Bertoleza que ela está lá na casa deles e eles vêm buscar. Eles vêm buscar ela, né? E aí, vamos lá. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Então aqui nós podemos ver essa animalização de Bertoleza, né? Eu coloquei aqui em negrito. O primeiro momento é quando se compara Bertoleza a um animal, né, que está acuado, que está tentando fugir. Ali, olha, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, né? E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando. Então aqui, nesse momento, nós podemos comparar quando se caça um animal, né? Então ela está ali tentando fugir daqueles homens, e quando ela vê que não tem mais escapatória e que eles vão pegá-la e ela vai ter que voltar a ser uma escrava, ela se mata, né? E aí ela está rugindo e esfocinhando. Olha só que animalização esse autor traz, né? E uma outra coisa muito interessante é a ironia desse desfecho, né? Que ao mesmo tempo que ele faz tudo isso com Bertoleza, ele é aclamado, né, por uma comissão de abolicionistas que vinha trazer-lhe diploma de sócio benemérito. Olha a ironia da situação, né? Esse texto eu assim convido a vocês, a quem nunca teve contato com o Curtiço, de ler, porque é um texto maravilhoso. Ele vai tratar mesmo de todas essas correntes científicas que estão em voga no século XIX. Aí vocês vão me perguntar, tá, professora, o realismo e o naturalismo, eles se opõem ao romantismo, mas o realismo se opõe ao naturalismo ou vice-versa? Pessoal, olha só, o realismo e o naturalismo, eles não se opõem, né? Porque eles possuem uma mesma estética.
O grande diferencial é que o realismo ele trata mais, né, da burguesia e busca apresentar personagens complexos, né, como nós vimos naquele burguês do Almocreve. Enquanto o naturalismo faz o caminho contrário, né? Ele vai retratar as camadas mais desprivilegiadas e vai os animalizar, né? Então, portanto, as duas estéticas não se opõem, mas se completam. Agora, quando pensamos na poesia da segunda metade do século XIX, nós teremos o parnasianismo e o simbolismo. O parnasianismo ele teve muita força no Brasil, né? E se valorizava a arte pela arte. Então é uma tendência que faz a arte pelo prazer de produzir algo belo, né? E para ser admirado. Então, ou seja, esse movimento não vai trazer o engajamento social, reflexos da sociedade, como o realismo e o naturalismo, né? Eles vão recuperar os clássicos para tratar a arte por si só. Então, a maior preocupação do poeta parnasiano será a forma, né, e a beleza desse texto, né, desse poema, desse verso. E o que a gente precisa entender é que o parnasianismo ele só se aproxima do realismo e do naturalismo em seu objetivismo, tá? E por isso ele também se opõe ao idealismo romântico. E agora, pessoal, eu trouxe aqui o poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac, né? Vamos lá. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então aqui nós temos um poema dedicado a falar da língua portuguesa, né? Olha lá, a última flor do lácio, aqui ele faz menção à língua portuguesa ser uma das últimas línguas que surgiu do latim, né? E aí ele vai falando esplendor e sepultura. Ao mesmo tempo que é uma língua tão bela, é uma língua que não é pouco falada no mundo, mas, por exemplo, se você vai pegar os textos mais importantes cientificamente, eles não vão estar em português, eles vão estar em inglês, por exemplo, né? Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. É uma língua desconhecida, somente quem foi colonizado por Portugal é que tem essa língua como língua mãe, né? Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela. E depois, no final, ele vai falar sobre Camões, né? Que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ele vai citar até Camões. Então, nós podemos perceber, né, que esse poema parnasiano, ele, em primeiro lugar, ele recupera o soneto, né? Vocês já sabem o que é um soneto, né? Que nós temos 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, sendo que nós temos
a chave de ouro no último verso, né? Ele vai recuperar os clássicos, né? Ele vai recuperar, ele vai falar muito sobre esses clássicos, por exemplo, aqui Camões, né? Que chorou no exílio. Vocês sabem a história de Camões, né? Vocês já estudaram Camões, com certeza, o escritor de Lusíadas, né? E vários outros textos. E esses poetas parnasianos, eles vão tratar de temas como os objetos, né? A língua, lugares, a própria poesia. Então aqui a gente pode ver que não existe um engajamento social como havia no naturalismo e no realismo. Já o simbolismo, ele busca resgatar o sentimento, a subjetividade. Então, portanto, o simbolismo ele critica e se opõe aos 3 movimentos anteriores e não aceita a arte pela arte, a animalização humana e muito menos a necessidade realista de expor a realidade psicológica humana. Então, esses simbolistas, eles resgatam da segunda fase do romantismo as suas influências. Então, trouxe aqui o poema Alma Solitária de Cruz e Souza, para entendermos um pouquinho essa estrutura. Nós entendemos, então, que o simbolismo se opõe, né, aos 3 anteriores, e se opõe principalmente ao parnasianismo, né, que é aquela arte pela arte. Mas a gente tem que entender que formalmente ele é sim culto, né, porque naquele momento quem tinha acesso aos poemas, né, aos romances, eram os burgueses e os aristocratas, né? Não são também poemas fáceis de compreender, não, pelo contrário, eles vão mudar somente mesmo assim o tema, né, por não concordar com aquelas correntes que estavam acontecendo naquele momento, né, na segunda metade do século XIX. Então vamos lá. Ó alma doce, triste e palpitante, que cítaras soluçam solitárias pelas regiões longínquas visionárias do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras várias de esferas imortais, imaginárias, falam comigo, ó alma cativante. Que chama, acende os teus faróis noturnos e veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco de aliança. Por que és assim, melancolicamente, como um arcanjo infante, adolescente, esquecido nos vales da esperança? Então aqui nós podemos comparar, né, com o poema parnasiano da língua portuguesa. Aqui, em vez de olhar somente um objeto, um lugar, a língua, né, em si, ele vai falar da alma, ele vai buscar falar de sonhos, de melancolia. Então, por isso que nós dizemos que eles buscaram mesmo como fonte a segunda fase do romantismo. Então, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo estão convivendo na segunda metade do século XIX, entendendo que os 3 primeiros surgem para combater e se opor ao romantismo, e o simbolismo, sim, tenta combater esse olhar realista, científico, objetivo, mas no Brasil ele não tem força, porque o queridinho no Brasil, né, do poema, né, desse movimento literário, é o parnasianismo, porque é uma forma mais culta, né? E você precisa ser muito culto para entender, você precisa entender muitos contextos para poder chegar a decifrar aquele poema.
E será apenas em 1922 que teremos uma grande mudança. Mas para chegar em 22, teremos essa transição que chamamos de pré-modernismo, né? E nessa transição vai estar acontecendo tudo isso aí que a gente estudou. Vão ter textos com características realistas, textos com características naturalistas, vão ter vários poemas e na sua grande maioria com essas características do parnasianismo, né? Mas alguns autores passam a inovar na forma, na temática, discutindo questões que estão acontecendo no Brasil, principalmente com um foco em locais não urbanos, né? Então a gente ainda vai ter as características desses 4 movimentos anteriores, mas percebemos uma semente de inovação literária em alguns autores, que é o que vai dar os primeiros contornos do modernismo. Ou seja, esses textos já vão apresentar o germe do modernismo, né? Dessa forma, pode-se chamar de pré-modernista tudo que nas primeiras décadas do século XIX problematiza a nossa realidade social e cultural, né? Então, na próxima aula, nós vamos conversar um pouco sobre os autores que se destacaram nessa transição, né? E estudar as principais obras. Então, agora eu vou pedir que vocês acessem a nossa sala e façam os exercícios, as pesquisas, assistam os vídeos propostos para que a gente consiga fazer um bom trabalho, né? Entender tudo isso que estava acontecendo ali nesse momento de transição, que é o pré-modernismo.